Oi, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estava já terminando o slide com sua energia, recomeçando. Vai dar certo. Fé em Jesus. Vamos lá, de novo. Se eu gravar 10 aulas, com certeza eu falarei 10 vezes de uma maneira diferente. Então, segunda tentativa. Eu aconselho vossas senhorias a assistir o vídeo que a gente colocou como revisão ainda em junho, que é para a gente não ficar assim tão perdido depois desses 30 dias, para a gente se localizar na disciplina, tá bom? Gestão de pessoas nas organizações. Essa aula de hoje, ela é aula correspondente à unidade 1 do material que eu mandei para vocês, da nossa apostila de gestão de pessoas, até a página 20. Então, para responder o exercício que vai estar lá, 5 questões, vocês podem ter como base esse slide, ele está bem completo, mas também é interessante que vocês leiam o material mesmo, que vocês rabisquem, que vocês resumam, que vocês compreendam. E estou à disposição de vossas senhorias para dúvida, para qualquer coisa que queiram com relação à disciplina ou com relação a qualquer coisa. Então, vamos lá. O que eu desejo de vossas senhorias com essa aula? Que vocês entendam a evolução da função gestão de pessoas nas organizações, os desafios da função gestão de pessoas nas organizações e compreendam os aspectos estratégicos que envolvem a gestão de pessoas dentro das organizações. Esse objetivo vai ser o mesmo objetivo da continuação da aula da próxima sexta-feira, para a gente fechar a unidade 1 do material, tá bom? A gente vai começar falando um pouquinho da história da administração em si. A história da administração, ela se mistura com a história da gestão de pessoas, por quê? Porque nós estamos como departamento que lida com gente dentro das organizações. Uma vez que houve a Revolução Industrial, que se tinha pessoas, então já tinha um contexto em si que envolve o cuidar dessas pessoas, desde a contratação, desde um supervisor, desde alguns contextos. Então a gente se mistura um pouco com a história da administração em si. Revisão, administração geral, primeiro ano, que a gente estuda as teorias da administração. A teoria da administração científica, que foi impulsionada por Taylor, nos Estados Unidos, e por Fayol, na França, que teve como objetivo principal trazer a ciência, a racionalização do trabalho para dentro das organizações, para as atividades administrativas, substituindo a improvisação, as coisas feitas à la vontade, as coisas feitas na tora, no olhômetro, e o empirismo pela racionalização, pela ciência. Então, o que esse ser humano tem a oferecer de produtividade, como ele pode ser eficaz, o que a gente vai fazer para que isso aconteça. Essa foi a essência da administração científica. Após a escola da administração científica, nós tivemos a escola das relações humanas. O nome da teoria se mistura com a ideia da teoria em si. Qual foi a ideia da teoria? Dizer que existem relações humanas dentro das organizações e que esses relacionamentos, eles interferem na produtividade desse funcionário. O que ele faz ali, se ele se dá bem com os colegas de trabalho, se ele está bem-humorado, mal-humorado, isso interfere. Então, existem fatores psicológicos e sociais que são relevantes na produtividade. O teórico foi Elton Mayo, que tinha como formação psicólogo. A relação humana passou a ser mais reconhecida no ambiente de trabalho, nas organizações. Quando a gente, em geral, quando a gente está falando das teorias, algumas delas elas são aplicadas a grandes organizações.
empresas de grande porte, empresas mais complexas, multinacionais, transnacionais. Então, você consegue visualizar as áreas da administração, você consegue visualizar a departamentalização dentro dessas grandes empresas. Os fatores emocionais afetam diretamente no seu desempenho, podendo levar ao estresse, aos problemas com os demais colegas, podem afetar diretamente em graves problemas psicológicos. Eu não sei se vocês estão acompanhando o jornal, alguma coisa, mas hoje eu vi uma reportagem que uma pessoa matou uma companheira de trabalho com os golpes de tesoura, para entender a seriedade das relações humanas dentro das organizações, das relações interpessoais, eu e o outro que está ali comigo todo dia. Se a gente pensar numa carga horária de 8 às 12, de 2 às 6, de segunda a sexta, sábado, de 8 às 12, então assim, é muito tempo que eu passo do lado do outro, que eu passo ali convivendo com o outro, e aquilo afeta diretamente a minha produtividade, o meu humor, assim, é muito complexo. A influência da gestão de pessoas, então, além da administração científica, além da teoria das relações humanas, também sofreu influência das relações industriais. Nos Estados Unidos, pós-Segunda Guerra, começou a se notar um aumento do poder dos sindicatos de trabalhadores. Então, é a representação da categoria, a categoria unida para um processo de negociação. Então, isso fez com que houvesse mudanças significativas na administração de pessoal das empresas, que a atividade se restringia antigamente às rotinas de pessoal, orientada por um enfoque legal e disciplinar. As empresas, com o crescimento do poder dos sindicatos, passaram a preocupar-se com condições de trabalho e concessão de benefícios aos seus empregados. Chiavenato, ele divide esse século em 3 eras, que ele vai chamar de 3 eras organizacionais. A primeira que ele vai chamar de Era da Industrialização Clássica, que se refere ao período pós-Revolução Industrial até meados de 1950, metade do século XX. A cultura organizacional era voltada para o passado e para a valorização e conservação das tradições. As pessoas eram consideradas recursos de produção. Nessa época surgem os departamentos de relações industriais, departamentos de pessoal, destinados a fazerem os empregados cumprirem as exigências e normas organizacionais. Os empregados eram vistos apenas como fornecedores de esforços físicos, musculares, onde predominava a mão de obra farta. A segunda era, que vai chamar de neoclássica, que o período entre a década de 50 as décadas de 50 a 90, após a Segunda Guerra Mundial. A teoria clássica foi substituída pela teoria neoclássica e o modelo burocrático de Max Weber foi redirecionado pela teoria estruturalista. A teoria das relações humanas, que a gente viu no slide agora, de Elton Maio, de entender o ser humano, de entender os fatores psicológicos, emocionais dentro das organizações, influenciando diretamente na produtividade, foi substituída pela teoria comportamental. Revisão ainda, quando a gente estudou a teoria das relações humanas, a gente viu que uma das críticas é a ideia de tratar esse ser humano como um ingênuo, um tapinha nas costas, um elogio, um cartaz funcionário do mês, ia gerar um funcionário motivado, uma empresa com uma produtividade alta. E a teoria comportamental, ela vai trabalhar de uma maneira mais esse ser humano mais complexo, assim, o comportamento, ele não tem receita, ele não tem como prescrever, não tem como dizer, porque a empresa fez determinada dinâmica e deu certo e aumentou as vendas, que todas as empresas que fizerem a mesma dinâmica vão aumentar as vendas, porque são pessoas diferentes, comportamentos diferentes. E a teoria comportamental, ela trouxe essa questão mesmo da compreensão do complexo, desse ser humano complexo. Nós somos seres complexos. E
a terceira era, que é a chamada Era da Informação, que é a era que nós estamos vendo atualmente. Início em 1990 até os dias atuais. Uma era de mudanças rápidas e inesperadas, teve um grande desenvolvimento e passou a influenciar o comportamento das organizações em relação às pessoas. As organizações modernas deixaram para trás a era clássica e neoclássica de administrar, de valorizar as tradições antigas, mudando a maneira de pensar, de agir e de administrar pessoas. Sendo assim, o departamento de pessoal passa a ser chamado Departamento de Recursos Humanos. A partir dos anos 60, começou a se falar em administração de recursos humanos. Em decorrência do crescimento das organizações, foram aparecendo novas oportunidades de trabalho, as empresas passaram a valorizar o capital humano, denominado processo de administração de recursos humanos. Então, a gente tem administração financeira, administração da produção, administração de recursos humanos, administrar pessoas. A administração de recursos humanos consiste no planejamento, na organização, no desenvolvimento, na coordenação e no controle de técnicas capazes de promover o desempenho eficiente do pessoal, ao mesmo tempo em que a organização representa o meio que permite às pessoas que com ela colaboram de alcançar seus objetivos individuais, relacionados direta ou indiretamente com o trabalho. Então, muita gente planeja, o que eu vou comprar com o meu primeiro salário? Vou comprar um celular? Comprar uma roupa? Vou guardar? Vou juntar para comprar uma moto, sei lá. Então, é um objetivo individual que eu vou tentar atingir a partir da organização no qual eu trabalho, do salário que eu recebo. A RH, Administração de Recursos Humanos, busca conquistar e manter empregados na organização, trabalhando e dando o máximo de si com uma atitude positiva e favorável. 12:33 segundos e ainda falta 4 slides. A administração de recursos humanos, a administração das pessoas que participam das organizações e que nelas desempenham determinados papéis. Essa área é fundamental para o sucesso de uma organização, pois ela é responsável pelo abastecimento, aplicação, manutenção, monitoramento, desenvolvimento de novos talentos, da gestão, orientação e treinamento de pessoas. Função envolve todo o processo de gestão, desde a entrada do funcionário até a sua saída. O que nós vamos estudar ao longo desse processo da disciplina, ao longo desse ano letivo, são essas etapas aqui, são essas funções, são esses subsistemas do Departamento de Gestão de Pessoas dentro das organizações. Projetos que o setor desenvolve têm a responsabilidade de manter em andamento nas organizações. Alguns projetos podem ser de responsabilidade social, a lei exige, e o exemplo que o nosso material dá na primeira unidade é a contratação de pessoas com deficiência nas organizações. Às vezes você vê um processo que a vaga ela é exclusiva para pessoas com deficiência, porque a lei exige que tenha um percentual. Mas a gestão de pessoas ela não pode se limitar só ao que a lei exige. Ela tem que ter um olhar para essas pessoas, para atender a essa demanda. Então, não é só porque a lei exige, mas é um olhar que vai além. Investir em responsabilidade social, se preocupar com o ambiente interno e externo da empresa. A RH é uma das principais áreas responsáveis pelas pessoas em uma organização. Sem pessoas, não há empresa, produtos ou serviços. Por isso, é fundamental ter essa área bem estruturada e definida na organização. As pessoas constituem o principal ativo da organização. As pessoas é que são criativas, as pessoas é quem utilizam
o seu talento, as pessoas é quem coloca a sua energia para inovar, para novos produtos, novos serviços. Então, as pessoas precisam ser bem cuidadas, ser bem tratadas, qualidade de vida no trabalho, ter um bom clima organizacional, porque elas é quem são a força motriz das empresas, são as pessoas que conduzem os processos. Então, o setor de RH desempenha funções que permitem a colaboração eficaz para alcance dos objetivos organizacionais e individuais, pois dependendo da maneira como as pessoas são tratadas, podem aumentar ou reduzir as forças e fraquezas da organização. Então, as pessoas são o principal ativo, o capital que move. Obrigada. Saudade. À disposição de vocês no WhatsApp, no meu e-mail, no Google, para qualquer dúvida, para qualquer contexto, tá bom? Boa aula. O exercício vai estar na plataforma. Ok. Parei.